Senhoras e senhores, jovens, bom dia. Sejam todos bem-vindos a esse encontro promovido pela Câmara Municipal através da Comissão 16 Dias de Ativismo no Combate ao Tabagismo na Adolescência e da Escola Legislativa da Câmara de Limeira. Neste momento, convido para fazer a abertura deste evento a vereadora Lubogo, presidente da comissão. Bom dia! Bom dia, meninos e meninas! Tudo bem? Então tá bom. Gente, desde já agradeço de coração a presença de vocês aqui no plenário. Quero agradecer a Márcia Eugênia, diretora da escola, a Karina, vice-diretora, na pessoa da Jaqueline, coordenadora, agradecer todos os professores também presentes. Gente, vamos falar um pouquinho de tabagismo. Em 2015, foi aprovado um projeto de minha autoria, que é o tabagismo na adolescência. E assim, nos dias de hoje, os números são assustadores do que o tabagismo causa na vida das pessoas. O tabagismo, ele mata mais que a AIDS, mais que o álcool, mais que a droga e mais que acidentes de carro. Então, segundo a ONU, Organização Mundial da Saúde, mais de 7 milhões morrem devido ao uso do tabagismo. Então, quando eu fiz esse projeto, foi pensando na prevenção. Porque, assim, e a prevenção na adolescência. Porque é na adolescência que a gente vê os amigos mais velhos fumando, os pais, às vezes, são fumantes, parentes, amigos. Então, a prevenção ela é muito importante, gente. Então, o intuito dessa palestra, desse projeto meu, é que os médicos venham falar. Inclusive, está aqui o doutor Rafael, que daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para ele, que ele tem mais assim embasamento sobre as doenças que causam o cigarro. Então, não vou me alongar muito, porque nós temos a fala do doutor Rafael, nós temos os palestrantes também para falar. Eu queria agradecer as pessoas que fazem parte desta comissão, que é o doutor Rafael Camargo, o doutor Marcelo, que não pôde estar presente, a vereadora Constância Félix e a vereadora Carol Pontes, porque, por devido aos outros compromissos, não pôde estar aqui presente. Quero também fazer um agradecimento muito especial à Escola Legislativa, na pessoa da Bruna e da Camila, e aos demais colaboradores desta casa, Claudete, Giane, Adriano, Guilherme, Ana e Wagner, pelo apoio. Sem eles, não seria possível realizar a campanha. Então, de coração, muito obrigada a todos eles. Então, eu gostaria de chamar o doutor Rafael, vereador desta casa, faz parte desta comissão, que é médico, para estar falando sobre as doenças que o cigarro causa. Muito obrigada a todos. Só também um agradecimento à Mara, a Jaqueline de Oliveira e aos palestrantes. Muito obrigada pela presença. Bom dia a todos e a todas. Bom, não vou me alongar, vou passar um pouquinho da minha experiência
como médico, né? Primeiramente, dizer que o tabaco, o cigarro, na verdade, é uma droga lícita, da qual é comercializado, juntamente com o álcool, não deixa de ser considerado como droga. O que a gente precisa passar para vocês aqui, na verdade, é um novo conceito de como encarar o cigarro, e até isso vai servir até para o uso das drogas, né? Quando a gente fala para vocês que o cigarro mata, que a droga mata, a maconha mata, o crack mata, a cocaína mata, na verdade, quando vocês olham para o lado, você vê a pessoa fumando e ela não morre. E a droga, na verdade, não mata desse jeito mesmo, ela dá prazer. E aí que começa a ter o problema, porque o pai e a mãe falam que faz mal, quando, na verdade, os amigos, nessa faixa etária da adolescência, que é a fase de descobrimento, né? Um turbilhonamento de pensamento, não só da parte sexual, da parte profissional, mas também começam os interesses por álcool, por cigarro e até pelas drogas. E quando o pai e a mãe chegam para vocês e falam assim, olha, a maconha mata, a cocaína mata, eu tenho certeza que nesse plenário, muitos de vocês conhecem alguém que fuma maconha, fuma cigarro e bebe. Eu não falei que vocês usam, eu falei que vocês conhecem alguém que usam. E quando, na verdade, a gente passa essa informação para vocês, que a droga mata, o cigarro mata, e vocês se deparam com a pessoa fazendo uso e ela não morre, é aí que você fala, não, mas não é possível, porque a pessoa fuma, tem prazer. Então não mata, então não faz mal do jeito que todo mundo fala. Mas é aí que é o grande problema. Existem drogas que demoram muito mais tempo para causar um efeito colateral. Como bem disse a vereadora Lubogo, nos últimos 30 anos, a doença da AIDS, que é o HIV, causado pelo vírus do HIV, matou por volta de 20 milhões de pessoas. A tuberculose matou, em média, 60 milhões de pessoas nos últimos 30 anos. E o tabagismo matou 150 milhões de pessoas. Ou seja, 5 milhões de pessoas morrem anualmente por conta do cigarro. Eu não vou adentrar muito sobre as substâncias tóxicas que tem dentro do tabaco, mas são 7 mil substâncias tóxicas contidas no tabaco. E o que causa a dependência química, orgânica, no cidadão, no jovem, na própria pessoa? É a nicotina. Agora, perceba bem, a empresa faz um produto para você fumar no começo do uso, não tem dependência química, porque você está carregando o teu organismo de substância tóxica, e com o tempo, é muito mais um modismo no começo da vida com cigarro, até virar dependência. E perceba o quanto é desleal esse comércio. O fabricante, há 50, 60 anos atrás, fazia propaganda, não é a época de vocês, mas eu fiz 39 anos, e eu lembro de criança, as grandes propagandas de cigarro que passavam na televisão. Era uma mulher bonita e era o cavaleiro lá, o cowboy. Só que naquela época, a tecnologia e a ciência não era tão avançada como hoje. Então a expectativa de vida das pessoas era muito menor. Com 50, 60 anos, a pessoa já estava idosa e morria. Hoje em dia, nós sabemos que com 70, 80, 90 anos, muitas pessoas ainda estão praticando atividade laboral, estão trabalhando, atividade sexual, até os 70, 80 anos, porque mudou muita coisa na medicina. E os exames para se fazer diagnóstico. Quando percebeu a quantidade de malefícios que o cigarro causava, e obviamente que tinha o interesse da indústria, que isso é a principal razão do tabagismo ser comercializado
de forma desumana com a gente. Porque quem tem informação certamente não vai comprar um cigarro. E aí tem a parte econômica. Muita gente ganha salário mínimo e gasta R$180 por mês por conta da porcaria do vício colocado no cigarro. Então, primeiro é o modismo, vamos experimentar, não vai dar nada, e não vai mesmo. Pode fumar que não vai dar nada nesse começo. Só que depois de um tempo do modismo, para mostrar que às vezes é mais homem ou mais mulher, porque tinha isso, fuma aí, larga a mão de ser bundão, fuma aí, larga a mão de ser covarde, vamos fumar aí, não dá nada. Só que vocês precisam entender que depois vão sair do terceiro colegial, termina a escola, cai no mercado de trabalho, eu quero ver se a gente vai conseguir reunir essa mesma plateia daqui 15 anos. Muito provavelmente não, porque cada um vai estar correndo atrás do prejuízo. Ou está estudando para o vestibular, ou está trabalhando, ou está na correria. Inclusive, parabéns pela Lu, eu fiz escola Perches, a 7ª e 8ª série, na época da diretora Minerva. Então, diferente dos tempos atrás, hoje a vida está muito mais corrida. Então, a pessoa começa a fumar já na infância, na adolescência, porque aqui vocês são mais velhos, mas existem crianças com cigarro na mão. Vocês sabem disso. Motivo pelo qual eu quero passar uma estatística para vocês. O uso prolongado do cigarro é responsável por 33% do infarto agudo do miocárdio em fumantes. Todo mundo que fuma, se você pegar 100 pessoas, 33 dessas pessoas vão ter problema cardíaco. Todo mundo sabe que é o infarto, né? É o entupimento das artérias do coração, que provoca falta de oxigenação no coração, e aí tem o infarto fulminante. E falo mais, hoje em dia aumentou muito os níveis de colesterol e de infarto na adolescência, por conta, principal motivo, cocaína. Aí quando você usa cocaína, mais energético, que agora está na moda, bebida com energético. E isso tudo causa uma coisinha chamada vasoconstrição. Fecha a artéria, porque são substâncias adrenérgicas. Quando misturado ainda com o cigarro, é aí que vem o problema. Quem sabe aqui, quem pode levantar aqui, quem tem, por exemplo, 2 rins no corpo? Vou dar uma dica. Normalmente, todo mundo tem 2 rins, né? Mas quem tem certeza que tem 2 rins no corpo, levanta a mão. Tá bom. Tá bom. Tudo isso tem 2 rins? Dessas pessoas que levantaram a mão, que falaram que tem 2 rins, quem já fez ultrassom de abdômen total ou de vias urinárias? Então, só essas pessoas podem falar que tem certeza, porque como é que nós vamos saber se nós não temos uma má formação e só temos um rim? Você só vai saber a hora que fizer o exame. Por que eu falo isso? Porque nem todo mundo sabe se tem predisposição a ter um problema cardíaco. E o uso do cigarro, mais a vida, dormindo mal, comendo mal, amanhã vocês podem virar um número, porque o governo lida com um número. Do mesmo jeito que a empresa que fabrica o cigarro lida com o número. Ela quer saber se está vendendo para ela ter lucro. Então, que vocês não façam parte da estatística num futuro próximo de problema cardíaco. Eu falei que 33% dos casos de infarto estão relacionados com o cigarro em qualquer idade. Só que quando você chega aos 45 e 50 anos, sobe para 50%. Ou seja, cada 100 pessoas que infartam, 50 fumam. Mas isso aí só quando eu tiver 45, 50. Sim, mas vocês têm o privilégio agora de não começar o cigarro, porque lembra que eu falei que começa com modismo? Começa fumando e depois cria dependência química. E você depois, sem dinheiro, correndo atrás de uma verba que poderia guardar para fazer uma poupança, mas está gastando com porcaria, que é o cigarro. A partir dos 50 anos, 25% dos AVCs
que é o acidente vascular cerebral, que agora é chamado de acidente vascular encefálico, que é chamado de derrame. É o derrame isquêmico, é o AVC isquêmico, que é quando entope uma artéria no cérebro, para oxigenação cerebral e automaticamente você paralisa metade do corpo, direito ou esquerdo. Diferente do derrame ou do AVC, do AVE, quando é hemorrágico, que daí rompe um vaso na cabeça e sangra. Então ele é responsável por 25, a partir dos 50 anos de idade, por 25% dos casos de AVC. E aqui a principal doença, obviamente, que quando você fuma, a fumaça vai diretamente para onde? Pulmão. Antes disso passou pela boca, pela faringe, pela laringe e pelo esôfago. A gente engole também fumaça. E vai para o pulmão. 85% dos casos de bronquite crônica, que a gente chama de enfisema pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica, e aqui eu chamo a atenção, não tem cura. Não tem cura. 85%, ou seja, de cada 100 pessoas que desenvolvem a doença, 85 delas fumaram. E eu quero lembrar vocês que não só tem problema quem fuma, mas tem problema quem fica ao lado de quem fuma. O fumante ativo é quem fuma. O fumante passivo é quem está do lado, que é pior ainda. Por que é pior? A gente põe fogo no tabaco, só que o cidadão que faz uma péssima escolha de fumar, pega o cigarro, põe na boca. Mas o que ele encosta na boca? Qual que é a parte do cigarro que ele encosta na boca? O filtro. Quem está fumando do lado, está fumando a fumaça que não passou pelo filtro. Ou seja, pior do que quem está fumando. Quem está fumando, fuma a fumaça inalada com filtro, que também faz mal do mesmo jeito. Não tanto quanto a fumaça que sai. Mas ele também, por estar fumando, ele também acaba inalando a própria fumaça. Nas épocas de inverno, as janelas das casas ficam abertas ou fechadas? Fechada. E muitas vezes, uma crítica construtiva que eu faço, às vezes o pai, o avô, o tio, o irmão, o primo, ou até vocês mesmos, não sei, e aqui não é o lugar de eu fazer um questionário para saber quem fuma, mas acaba fumando às vezes dentro da casa, ou fuma no corredor ali fora, e entra na casa. E quem tem bronquite, rinite alérgica, tosse, espirro, não precisa simplesmente a pessoa fumar ao seu lado. Ela pode simplesmente só chegar ao lado, que já é o start para ela começar a passar mal, porque tem bronquite só de sentir o cheiro. Lembrando que 90% dos casos de câncer de pulmão, hoje a estatística de cada 100 pessoas que fumam e tem câncer de pulmão, 90 estão relacionados com o tabagismo. E os outros 10%, olha que interessante, são pessoas que conviveram com pessoas fumantes. Num tempo atrás, eu fiz faculdade de medicina em Minas Gerais, lembrando que eu fiz escola pública até a 8ª série, tá bom? E vocês têm o privilégio de estudar, não vou esconder, tá? Vou falar publicamente. A escola do Estado está sucateado, o ensino no Estado está sucateado, e vocês têm o privilégio de estar estudando, creio eu, ser a melhor escola pública de Limeira. Então vocês têm o privilégio de ter muito mais oportunidade do que outros colegas que estão em outras escolas. O câncer de boca, de laringe, de faringe, de esôfago, não é só o câncer, então, de pulmão, são outras doenças. Lembrando que quem tem DPOC, enfisema pulmonar, é uma doença evolutiva que progride e no futuro vai precisar usar oxigênio. Você quer pior coisa do que afogar no seco? Não consegue andar. Predisposição depois à hipertensão. Predisposição depois a ter todas as doenças que a hipertensão pode causar. E perceba que a vereadora, juntamente, teve a ideia da campanha do tabagismo e foi criado esse evento justamente, olha só, eu saí do plantão, a gente está aqui para orientar vocês. Ou seja, nós estamos aqui
para garantir melhor qualidade de vida a vocês. Em 2030, existe um estudo já, eu falei para vocês que nos últimos 30 anos morreram 150 milhões de pessoas. Mas existe um estudo que em 2030 o número vai subir para 10 milhões de pessoas ao ano, sendo que 7 milhões vão ser de países pobres em desenvolvimento e 3 milhões dos países ricos. Mas por que o país em desenvolvimento vai morrer mais? Porque aqui consome mais cigarro. Se a gente for olhar os países de primeiro mundo, eles começaram a fazer isso que o Brasil faz hoje, fumar, não dá nada, muito tempo atrás. Só que começou a perceber como são países de primeiro mundo, existe mais tecnologia, mais investimento na saúde e na educação, e o governo logo entendeu que é muito mais barato trabalhar prevenção, que é vocês ouvirem uma pessoa que está aqui falando, olha, você vai se dar mal. Era muito mais barato pagar o trabalho da prevenção do que custear um tratamento de câncer. E tudo isso, obviamente, veio com campanhas preventivas e leis mais duras em cima das empresas, da comercialização, taxando mais imposto em cima da empresa que fornece e que comercializa o cigarro e o tabaco. Como no Brasil, a dificuldade, uma delas que talvez seja a razão pela qual o país não melhora, a gente não consegue passar informação. E quando passa a informação, existe o desinteresse da população de absorver o conhecimento. Eu faço trabalho em pronto atendimento, onde meninas ficam grávidas com 13, 12, 14 anos. Quando eu vou atender essas meninas, que já são mães, elas falam assim, doutor, depois que eu converso, que eu falo assim para elas, mas ninguém te orientou? Não. Porque quando você começa a pôr na ponta do lápis o gasto com fralda, com leite, com plano de saúde, a hora que você começa a somar todo o prejuízo que foi na vida dela naquele momento, ela fala, puxa vida. Então, do mesmo jeito é o cigarro. Vocês vão começar a fumar agora, vocês vão lembrar dessa palestra do evento, a hora que um de vocês tiver um problema de saúde, que vai ser tarde demais. Então, eu quero finalizar dizendo uma coisa. Os países ricos está caindo 1,7% ao ano o uso do cigarro. O tabagismo vem caindo 1,7% ao ano, por esses motivos que eu falei. As campanhas, as leis mais duras. Já nos países em desenvolvimento, nós estamos crescendo o uso do cigarro. Em 2,45%, mais ou menos, ao ano. E eu termino dizendo o seguinte. Nós, como vereadores, nós temos que cobrar, sim, do prefeito e das autoridades, dos governantes, um melhor investimento na área pública de saúde. Com certeza, quem não tem plano de saúde, deve ter o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o vô, a avó, na fila da consulta, para passar com o especialista. Na fila do exame, para fazer o exame e mostrar para o especialista. E na fila da cirurgia. Agora, vou passar um dado estatístico para vocês. No inverno, aumenta 30% a incidência de infarto e AVC. Porque com o frio, o próprio frio, a pele fica branca porque fez vasoconstrição. O que piora mais ainda quando você fuma e usa droga. Essas doenças não tem como evitar. Você bate o carro, quebra o fêmur, toma um tiro, precisa estar internado na UTI, dá um câncer porque tinha predisposição, tem que ter o doutor lá para fazer o tratamento com a quimioterapia. Alguém sabe o custo de um tratamento quimioterápico, no caso de um câncer de pulmão? É uma fortuna. O que eu quero dizer para vocês? Que hoje o governo gasta muito dinheiro com doença que poderia ter sido evitado. Como o tabagismo, por exemplo. Falta psiquiatra na rede.
Não é só na cidade de Limeira, não. A especialidade de psiquiatria está faltando no próprio país. Então, para você conseguir parar de fumar depois, agendar uma consulta com o psiquiatra, começar a fazer o tratamento, e se tiver algum problema, como um AVC, como um infarto, ou um câncer, lembre-se que o governo sempre vai estar deixando de gastar o dinheiro com o que precisa, para estar custeando as doenças que poderiam ter sido evitadas. É como você simplesmente pegar o carro extremamente alcoolizado, trombar no poste, vai ficar internado na UTI, vai gastar uma fortuna com uma coisa que poderia ter sido evitado. Então, o meu clamor aqui, o meu pedido, é que vocês entendam, não o Rafael, a Lu, como pessoas caretas que vêm aqui, não. Vamos pelo menos balancear toda a informação que eu dei para vocês e faça uma pesquisa no Google. Veja se tem fundamento o que eu estou falando, porque eu lembro que na idade de vocês, tudo que era bonito, muita coisa que era bonito, depois não tinha mais graça. E vocês podem ter certeza que terminando o terceiro colegial, a hora que chegar, vai virar uma concorrência para o mercado de trabalho. Então, eu peço para vocês ficarem mais atentos. O nosso país depende de vocês. Enquanto a gente não leva a sério, o japonês, o finlandês, o alemão, o americano, o chinês está estudando. Conscientizado que isso faz mal, aquilo faz mal. E existe um ditado que é uma grande verdade. A tudo aquilo que se planta, se é colhido. Então, se você hoje está fumando sem compromisso nenhum, você pode ter certeza que um dia a conta vai chegar. Lembrando de todas as doenças que eu falei, que as que não têm cura e não têm mesmo, se elas não matam, elas deixam sequela. Então fica aqui isso era o que eu tinha para passar para vocês. Não vou me alongar, acho que até acabei me alongando demais, mas eram informações imprescindíveis, importantes para passar para vocês. Eu agradeço as diretoras, as coordenadoras que trouxeram os alunos aqui. Agradeço a educação que todos tiveram, porque se tem uma coisa que é difícil hoje em dia, é a gente conseguir chamar a atenção de pessoas para ouvir, seja qualquer que seja o assunto, né? Quando não é de âmbito de festa, de diversão, mas a gente falar de um assunto tão importante, que, com certeza, esse assunto não fica só para vocês. Esse assunto tem que levar para os amigos que não puderam estar aqui, dentro de casa, para o pai, para a mãe, para o avô e para a avó, porque mesmo que seja tabagista de longa data, pode parar e as coisas boas começam a aparecer com o tempo pela interrupção do cigarro. Então, às vezes, o pai ou o avô que está fumando dentro de casa, você chamar a atenção, a importância de parar de fumar, e que existe tratamento para o tabagismo. Precisa marcar uma consulta, precisa ser examinado, e existem hoje remédios para poder ajudar a parar de fumar. Agradeço mais uma vez a Lu, pelo espaço cedido, fiz parte aqui do projeto, e certamente a gente está sempre trabalhando com a prevenção, porque no legislativo não dá para executar. Então a gente cria ferramentas para que o prefeito também possa fazer uso dessas ferramentas, essas campanhas, para poder levar para vocês informação que vai trazer benefício na vida de vocês. Agradeço a todos, muito obrigado. Eu queria só dizer a vocês que, infelizmente, por compromisso de agenda, eu coloquei um colega que está cobrindo, eu sou médico, trabalho só em sala de emergência e pronto-socorro, e eu me ausentei juntamente com o meu colega me cobrindo, para vir aqui dar esse recado a vocês. Vou precisar voltar ao trabalho, porque apesar de, graças a Deus, vocês estarem com saúde, pronto-socorro sempre é um lugar que está cheio de atendimento. Peço perdão por não poder estar aqui com vocês,
mas depois eu vou acompanhar as palestras que vamos gravar, né? Para eu poder entender também o que foi falado aqui. Então, peço perdão por não continuar aqui no evento. Obrigado, gente. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Agradecemos também a presidente Lubogo, da Câmara. Informamos que este evento está sendo transmitido pelo canal do YouTube e do Facebook da Câmara. Agora, para falar com vocês, convidamos a mestre e doutora pela Unicamp, docente há mais de 27 anos e com vasta experiência como palestrante, a senhora Mara Jaqueline de Oliveira. Obrigada. Bom dia. Bom dia, meninas e meninos. Levante a mão quem fuma aqui. Na idade de vocês eu também achava que mentia bem pra caramba. Bom, até que a minha mãe achou um maço de cigarro na minha bolsa. Até então achava que eu mentia bem a beça. Por que estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque tem Dr. Rafael deu toda uma explicação técnica, mas existe algo bastante importante nessa questão do tabagismo, que é a questão social e cultural. Sobretudo quando a gente é jovem. Só para avisar, a minha fala vai ser breve, 2 horas e 35 minutos, porque a Larissa e o Gabriel já me avisaram que vocês já perderam a merenda mesmo, tá? Então, vou demorar bastante. Essa conotação social e cultural, ela pesa muito quando a gente é jovem. Por quê? Porque a gente quer se enturmar, né? Você quer... Vou falar da minha experiência. Quando os dinossauros andavam sobre a Terra e eu era uma adolescente, eu era tipo uma tábua. Não tinha peito, não tinha bunda, e me achava a pessoa mais sem graça do mundo. Aí, qual o raciocínio brilhante que eu fiz? As meninas mais populares da escola e os meninos mais populares da escola, eles fumam. Então, se eu começar a fumar, vou ter um destaque. Entrei no banheiro da escola e, na época, gente, eram uns cigarros, aqueles cigarros Charme, era uma coisa gigantesca. E eu lá, né, me sentindo. Simplesmente estabaquei no banheiro da escola. Eu tenho pressão baixa e descobri que tanta gente tem intolerância à lactose e eu tinha intolerância à nicotina. Descobri da pior maneira possível. E foi legal, foi bom. Sim! Primeiro que as minhas amigas ficaram desesperadas achando que eu tinha morrido. Mas foi bom porque essa experiência mal sucedida na minha carreira de tabagista, me fez despertar para uma série de outras coisas e atributos e qualidades que eu tinha e que eu não precisava daquela muleta. Mas é legal saber que, às vezes, a gente dá umas mancadas na vida, né? Dá uns bola fora. Então, que não é simplesmente dizer, olha, não faça isso. Você tem que entender por que você não deve fazer isso? Por isso que eu cumprimento a vereadora Lubogo, especialmente por esse projeto. Porque, antes de mais nada, a educação. Se você não entender, se você não compreender, se não fizer sentido para você, por que você não deve fazer determinada coisa, você, de fato, não vai fazer. Você vai seguir fazendo aquilo que, no fundo, te prejudica. Bom, eu vou ser rapidinha, porque o Dr. Rafael
sabotou minha palestra, né? Digamos assim, que ele já falou tudo que basicamente que eu ia falar. Gente, rapidamente um panorama histórico. É brincadeira, tá? Não vai contar para ele, não. É um panorama histórico sobre o uso do cigarro, né? Então, a gente tem um uso ritualístico em determinado momento, mas aí eu não estou falando, né, de todos aqueles componentes químicos totalmente nocivos que se coloca no cigarro hoje. Então, era a folha, o tabaco de uma maneira mais natural. No século XVI, ainda nessa perspectiva, ele tem um uso terapêutico, né? Era usado em determinadas enfermidades. Aqui começa o problema. E aqui começa aquela questão do reforço cultural. Sabe por quê? Fumar é chique. Fumar é legal, né? Fumar é elegante. Fumar é vanguarda. O cinema teve uma grande responsabilidade nisso, porque os grandes mitos do cinema fumavam. E aí o que acontece? As pessoas queriam fazer o que seus ídolos faziam na tela. Então, se o meu ídolo fuma e eu acho ele o máximo, eu vou fumar também. Não estou dizendo que isso explica tudo, mas tem uma grande influência. E aí, você tem também a força da publicidade, que acaba minimizando os riscos, porque a questão econômica fala mais alto. O cigarro rende muito dinheiro. Então, é por isso que, até hoje, ele ainda é uma droga lícita, porque existe todo o interesse econômico também por trás da comercialização do cigarro. Nos anos 80, a famosa publicidade do Gerson, né, um grande ídolo do futebol, que dizia: o importante, fume Galaxy, o importante é levar vantagem em tudo. Então, ainda continuava um certo glamour em torno do cigarro. E aí, sim, nos anos 90... Mas não vou acender agora, eu quero ver, vou apertar, mas não vou acender agora. Segura malandro, pra fazer a cabeça tem hora. Aí, mané. Se segura malandro, pra fazer a cabeça. Som. Oi, gente. Tudo bem? Oi. Oi, gente. Ei. Ô, gente, o que está acontecendo aqui, pelo amor? Pirulito, para. Dufina. Para, a gente está num lugar sério, para. Chegamos atrasados, mano. Viu? Titia. Dufina. Chegamos atrasados. Eu sei. Já começou a gravação do programa. Quando chega atrasado, a gente tem que sentar quietinho, não fazer isso, filho. Eu vou sentar na frente. Fica quietinho. Por favor. Gente, eu adoro Falta o de programa do educação, Serginho dá licença. Gosma. Vocês vieram de caravana? Oi. Caravana? Caravana da onde vocês são? Que caravana, Pirulito, não é caravana. Vá sentar, moça lá, palestrante, não faça isso. Ai, Bem, bom a dia. sexóloga Laura Maximilian tá aí, ó. Faz silêncio, Dufina. Pirulito, olha ali não é sua tia? Dá uma olhadinha, minha vai tia? lá. Quem? A Clotilde? Gente, ó. Eu preciso da colaboração, porque o Pirulito, eu falei pra ele que Deixa eu ver se é Clotilde. eu ia trazer Oi, ele pra tudo falar bem? com a Laura Miller, porque se eu falasse que era palestra de tabagismo, ele não ia vir. Então eu falei que aqui é outra coisa para ele ficar, então a gente tem que colaborar. Pirulito, vem sentar que a moça quer falar. Não é a Clotilde. É minha Pirulito, senta aí, por favor. Vocês são muito bem-vindos, mas poderiam desculpa. sentar, por favor? Vocês vieram de busão? Que busão, Pirulito? A gente é chique, a gente veio de jatão. Que jatão? A gente sentou na caminhonete do seu Filomeno, ele falou assim, já estão sentados, a gente falou, já estão. Viemos de jatão. Né? Pirulito, presta atenção. Vamos ouvir a palestra em silêncio e educados. Tá, é a dona Laura Maximilian, né? É, que fala é. de sexos.
Ó, tem um monte de pergunta dos meus amigos. Vamos então, sentar. Vamos sentar. Desculpa, pode continuar, tudo tá? bem. Cadê as câmeras? Bom, gente, Vem pra cá, vem sentar. Cadê as Vamos. câmeras da Dá Globo? licença, vai pra ali, ó. Cadê Deixa as câmeras? Vamos sentar aqui. Venha, sobe. Aí. Obrigada. De nada, gente. Ai, presta atenção. Bom, continuando, a fumaça do cigarro é uma mistura de aproximadamente 4.720 substâncias tóxicas numa única fumacinha. Constitui duas fases fundamentais, a particulada e a gasosa. Gente, atenção para isso. A fase gasosa é composta por monóxido de carbono, amônia, cetônia, formol, acetaldeído e acroleína. A fase particulada, nicotina, alcatrão. Essas substâncias são tóxicas e atuam sobre os mais diversos sistemas e órgãos, sendo mais de 60 deles cancerígenos, como o Dr. Rafael já colocou. Mas tem mais, gente. A nicotina, ela é causadora do vício porque ela é psicoativa. Ela causa uma dependência, ou seja, você sente quimicamente a necessidade de fumar cada vez mais, né? É daí que vem o vício do cigarro. E uma coisa que é muito ruim, como o Dr. Rafael já colocou aqui também, são os fumantes passivos. E é muito bom a gente ficar ligado nisso. Não é falta de educação, sabe? A gente não está sendo chato ou careta. Quando pessoas estão fumando próximas a nós e a gente chama a atenção dessas pessoas. Tá? Metais pesados, chumbo, cádmio, que se concentram no fígado, nos rins e nos pulmões. Agora imagina, né? Quando você tem 15, 16, 17, 19 anos, isso não dá nada. Fígado novinho, rins novinhos, né? Gente, infelizmente, eu sou prova disso, a gente não tem 15 anos para sempre. E a fatura chega. Tá? Então, é muito bacana a gente começar a pensar nessas coisas com antecedência. Dados da Organização Mundial de Saúde indicam que 90% dos fumantes começam a fumar antes dos 19 anos, sobretudo na faixa aí dos 15 e 16 anos. No mundo, 100 mil jovens começam a fumar a cada dia. Destes, 80% vivem em países pobres. Tá? Gente, isso não é um dado aleatório, assim, não. Sabe, como um cogumelo que brota após a chuva. A questão da pobreza está ligada a uma educação precária. Quando o Dr. Rafael falou aqui anteriormente que nos países desenvolvidos existem políticas restritivas para a produção e comercialização do cigarro, isso não é uma benesse do Estado ou dos governantes, não. Isso é uma exigência da própria população. Quando a população é educada, ela é crítica, ela vai exigir o melhor para si. Vai exigir o melhor para a sua saúde em detrimento da questão econômica. Ou seja, não importa quanto estejam ganhando em cima disso. As pessoas querem ser saudáveis, que seus filhos sejam saudáveis e que eles estejam protegidos. Tá? Então, essa questão da educação é a questão fundamental. Um povo que não tem uma educação de qualidade não tem senso crítico. Qualquer coisa que empurra a goela abaixo, está aceitando. Tá? Então, não é porque o governo, como ele é bonzinho, criou medidas restritivas. Não. Isso é uma exigência, uma demanda da própria população. Por isso que os países pobres têm altíssimos índices de tabagismo. Sabe aquela coisa? A vida está ruim, vamos beber e fumar? Não tenho mais nada interessante, não tenho um livro, não tenho um teatro, não tenho acesso e noção desse tipo de coisa, vou me enfiar na bebida e no cigarro. É mais ou menos isso.
60% dos fumantes têm uma herança genética. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o bebezinho, muitas vezes, ali na barriga da mãe, já começa a sentir os efeitos da nicotina, porque, infelizmente, essa gestante, e eu não estou culpando a gestante, mas eu estou culpando, ou melhor, responsabilizando, um sistema que não dá educação e informação necessárias para aquela mulher saber que se ela está fumando na gravidez, a criança está ingerindo essa nicotina e já vai ter uma forte predisposição para ser tabagista. Ou seja, o bebezinho não fez essa escolha, mas ele já vai sofrer os efeitos dessa reação química e viciante causada pela nicotina. Os dados mostram que os homens fumantes têm uma taxa de mortalidade global de 70% maior do que os que não fumam. A mortalidade das mulheres é algo menor, porém segue aumentando. Bom, doenças causadas pelo cigarro, queda de cabelo, irritação e câncer nasal, doença coronária, problemas respiratórios, envelhecimento precoce da pele. Quem não quer ficar com a pele toda craquelada antes do tempo, saiba, fique longe do cigarro, tá? Impotência, agora todo mundo vai prestar atenção, hein? Impotência sexual, ó, né? Não fumem! Alô, Não fumem! Som. Ai, meu Deus. Oi, dona Laura. Oi. Pinha. É Mara. Hã? Mara. É Mara, não é a Mara, dona Laura. a maravilhosa Laura Maximilian. Eu fico até altas horas para escutar o que ela fala de sexo. Não, Pirulito, presta atenção. Pirulito, ela não vai falar sobre sexo. Ela vai falar sobre tabagismo. Mas nem existe esse negócio de canibalismo mais. Acabou de gente comendo gente. Eu não falei canibalismo, eu disse tabagismo. Não vai falar de sexo. Justo hoje que eu venho no programa, não vai falar de sexo. Não. Pirulito, eu te enganei. Eu tenho que te falar a verdade, porque mentir é muito feio. Aqui, eu vou pegar uma distância. Eu nunca não manda minto. mal em mim. Aqui, Às vezes eu omito a oi, verdade. tudo bem com você? Aqui não é o programa do Serginho. Sabe o que é aqui? É a Câmara Municipal. Hoje, a gente vai falar sobre tabagismo, as coisas ruins de fumar um cigarro. Oi, você falou em fumar um cigarro, deu vontade de pitar um. Não! Pirulito, não! Você não pode... Faça isso. Pirulito, o cigarro faz Não mal. quebra que eu comprei um sorto. Não tem Pirulito, mais. o cigarro, ele faz mal. Ela está acabando de falar que causa impotência, dá câncer. E um monte de jovem aqui, você vai falar de fumar cigarro? Tá bom, vou ser politicamente correto. Eu vou queimar um tabaco legalizado das multinacionais gananciosas, exploradoras, que matam uma porrada de gente todo ano de câncer. Pronto. Não, Pirulito, não. Você tem que entender que você não pode fumar, porque você tem que pensar nessa sua vida, no seu corpo, que o cigarro faz mal para você e para todo mundo. Eu ouvi ela falando negócio de imponência sexual. Não é imponência, é impotência. Você acredita que eu fui no bar? Eu pedi um maço de cigarro, o rapaz trouxe assim, ó, colocou, tá escrito assim, ó, Ministério da Saúde adverte, fumar causa imponência sexual. É impotência. É isso. Aí eu falei assim, não, dá aquele que causa câncer, que eu não quero morrer broxa. É sério? Ó. Vocês sério? viram? Ele acha que ele tá certo, gente. Ó, duas certezas que eu tenho na vida. Quais Duas são? certezas. Quais são? Que eu vou morrer de câncer e vou morrer pobre por causa do preço do cigarro. Olha, eu comprei uma guimba aqui, ó, fiada, ó, R$1, gente. Ô, louco. Pensa só, ô Pirulito. Eu ganhei cigarro numa corrida. Aí eu e o dono do bar. Como assim? Aí eu peguei e saí correndo e veio atrás de mim.
Pirulito, ganhei. olha o exemplo que você está dando, você está errado. Ah, é? Você não pode fazer essas coisas. Parece ser descolado, ser legal, fica falando isso, mas não é. Não? Não, Pirulito. Eu escutei a dona Laura Maximilian falando É mal, ora. que, assim, na caixinha do cigarro vem advertindo, né? Que não pode fumar, que causa Pirulito, doenças, né? por que você não senta, ouve a palestra? Você vai mudar de ideia em relação ao cigarro. Ah, por é? favor. Deixa, Sim, deixa. Você vai parar de fumar. Deixa ela falar, porque na caixinha do cigarro vem dizendo, não pode fumar porque não pode. É porque na caixa de bombom não vem falando que causa obesidade. Pega isso aí. Hã? É só no cigarro que eles vão Pirulito, se não. incomodar? Vou sentar, eu vou dar uma água pro Obrigada, Pirulito. dona Clementina. Não, Pirulito, ela Hã? tá explicando um negócio sério. Você não pode ficar falando essas coisas perto das Você pessoas. tá com mau hálito na boca, filha? Bom, De palhaço, eu tenho medo de gente que tem pano de palhaço. Desligou? efeito do tabagismo nas mulheres, tá? Biologicamente, aí nós temos algumas peculiaridades, né? Em relação a homens e mulheres. Vejam que... Volta só um pouquinho, por favor. Vejam que aqui é um clássico do cinema, né? Bonequinha de luxo. E ela, quase que o tempo todo nesse filme, está com a sua elegante piteira e o cigarro. Então, aquilo que eu falava antes, de passar uma ideia de charme, de glamour, uma ideia positiva, ela prevaleceu muito tempo no cinema. E isso influenciou muito as pessoas, né? Era sinônimo, inclusive, de elegância, ou de que as mulheres eram à frente do seu tempo, porque elas fumavam. Então, vamos lá. A mulher é especialmente vulnerável aos efeitos da nicotina, porque a secreção estrogênica e a função ovariana se alteram com o consumo do tabaco. Meninas, é muito importante ficar ligado nisso, tá? Porque isso causa transtornos e doenças muito complicadas para nós mulheres. E a gente precisa ter o melhor para nós, né? É comum a menopausa precoce e o aumento da osteoporose nas mulheres fumantes. Na idade de vocês, eu sequer pensava em menopausa. E hoje eu posso dizer com todas as letras, é um inferno. Então, não queiram adiantar isso, tá? Fiquem longe do cigarro para que vocês possam viver de uma maneira mais confortável. O risco de AVC, que o doutor Rafael também comentou, em mulheres fumantes, infelizmente, é maior do que nos homens. É uma sacanagem isso, né? Mas é verdade. E nós merecemos algo muito melhor que o cigarro, né? No nosso pulmão, nos nossos ovários, nós merecemos, na verdade, nós temos uma série de outras coisas bem mais interessantes para colocar na nossa vida. Agora, efeitos na saúde de vocês, jovens. Fumar reduz a taxa de crescimento do pulmão. Os fumantes possuem um menor nível de função pulmonar, menos fôlego, menos disposição. Adolescentes fumantes sofrem falta de ar quase 3 vezes mais do que os não fumantes. Ou seja, não é porque é jovem que não vai perder disposição, que não vai ter incômodo de falta de ar, né? Doenças respiratórias. Isso realmente, se você começa a fumar muito cedo, pré-adolescência e adolescência, você vai ter problemas do que os mais velhos, os coroas, né, vão ter. Tá? Então, pensem que vocês, não por ser jovens, estejam imunes a esse tipo de doença. Infelizmente, não estão. Jovens fumantes possuem 3 vezes mais propensão do que os não fumantes a consumir álcool. Gente, aqui mora o perigo. Então, vou ser bem papo reto com vocês. Principalmente quando a gente fuma para se socializar,
a gente fuma porque a turma toda fuma e eu quero ser desse grupo, né? Eu sou dessa tribo. Juntamente com isso vem a vontade de beber mais e mais. O álcool, ele é uma droga lícita também, mas ele é tão ou mais nociva do que o tabaco. Então, essa dupla é péssima. Tabagismo e álcool, cigarro e álcool. O que vocês puderem ficar distantes dessa dupla é melhor. Ah, mas eu não vou poder beber nunca na vida? Não, sempre tem momentos e ocasiões. Mas acreditem, fumar, e vocês sabem disso, né? Estou pregando para convertidos, vocês sabem disso. Né? A pessoa que fuma, ela bebe e tem uma propensão a beber muito mais. E também, muitas vezes, infelizmente, esse desejo também associa-se a drogas ilícitas. E essas que realmente detonam o organismo e a vida da pessoa. Cocaína, heroína e várias delas, né? Tretas emocionais. Sim. Porque tudo também está ligado a uma treta emocional. Basicamente tudo, né? Evidências clínicas revelam que o cortisol produzido pela tensão nervosa reduz os efeitos da nicotina. Portanto, quando os fumantes habituais se encontram sob pressão, sabe aquela história assim? Eu vou acender um cigarro porque eu estou muito nervoso. Eu vou acender um cigarro porque eu estou muito nervosa. Né? E aí o cérebro já vai fazer essa associação. Todas as vezes que você não estiver bem, todas as vezes que você tiver aí uma chateação, uma treta na vida, eu vou fumar um cigarro, que daí eu vou me acalmar. Eu vou fumar outro cigarro. E quando percebe, está fumando meio maço de cigarro, um maço de cigarro, 2 maços de cigarro. Né? E com uma muleta psicológica, uma muleta emocional. O cigarro me protege. E, gente, vamos combinar. O que não faltam são tretas emocionais. É pressão de prova, é fim de namoro, é bronca de pai e mãe, é sonho não realizado. Então, a gente tem uma péssima ideia de associar isso com o cigarro como sinônimo de proteção. Acreditem, ele não vai resolver os problemas. Pior, ele vai causar mais problemas. Porque, na verdade, todos os conflitos que a gente tem na vida, todas as tretas, sejam elas quais forem, é para fazer a gente crescer. É para a gente entender que é capaz de encontrar soluções para aquilo lá. Então, algumas coisas psicoemocionais que o cigarro acarreta. Você vai ficar mais irritado, vai ter mais dificuldade para se concentrar, vai perder o foco, vai ter ansiedade, vai ter raiva, aumento de peso, distúrbios do sono, fissura para fumar, aquele desespero por um cigarro, dor de cabeça e problemas de digestão. Então, aquilo que você acha que é solução, e olha como é um ciclo bem burrinho e vicioso. Eu estou nervoso, eu estou irritado, eu estou sem sono, eu vou fumar um cigarro, porque aí vai passar tudo. É o contrário. O cigarro, na verdade, ele potencializa esse seu estado emocional, esse seu estado de ânimo, sem contar as patologias físicas. Quem fuma no Brasil? Olhem os números. 25 milhões de fumantes, sendo que 22,7% são homens e 16% são mulheres. Mas, infelizmente, essa taxa aqui das mulheres tem aumentado.
Por que o cigarro é uma droga lícita? Volta só um pouquinho. Volta, por favor. Será que essa imagem diz alguma coisa? Por que o cigarro não é proibido? Por que o cigarro não é considerado uma droga ilícita? Ou seja, ele pode ser comercializado livremente. E muitas vezes, né, comprado até por pessoas menores de idade. O que vocês acham? Porque dá dinheiro. Porque tem uma série de impostos que incidem sobre a produção e a comercialização do cigarro que interessa. Então, gente, não sejamos ingênuos. Se a própria população não se conscientiza e exige políticas públicas restritivas à produção e comercialização do cigarro, ele vai continuar circulando livremente entre nós. Então, é preciso ter consciência e educação e, sobretudo, organização. Vocês têm grêmio na escola? Não, eu torço pro Inter. Pirulito, eu falei... Já dizia o grande mestre Bob Marley. Diga com quem tu andas que eu digo quanto maço de cigarros levar. Grande mestre Pirulito, eu Bob falei Marley. pra você, entra em silêncio e senta quietinho, Ah. porque ela tá falando um assunto sério e você novamente entrou fazendo bagunça, Pirulito. Ah, é? Deixa eu te dizer uma coisa, preste bem atenção. Ah. Você sabia que a cada 10 minutos morre uma pessoa por conta do cigarro? Ah, mas eu não vou morrer não, filha. Sou esperto. Pensa numa pessoa esperta, dona Laura. Pensa. Se Mara. Hã? É Mara. Maravilhosa, Laura. É. Pensa numa pessoa esperta. Se a cada 10 minutos morre uma pessoa vítima de cigarro, eu fumo 9 minutos, daí eu apago o cigarro. Pensa numa pessoa esperta. Pirulito, É sério? você acha que você tá certo? É, Você acha que isso é esperteza? ó, deixa eu só fazer uma suposição. É, Tem gente, Ah. né, que nasce para ser orgulho da família. sim, claro. Para ser o talento da família, Claro, né? aham. Você, colega, você nasceu só para ser da família mesmo. Viu? Senta aqui. Que não tem jeito. Senta, Pirulito. Por favor, deixa ela continuar. Vamos Ó, prestar eu atenção. posso fazer uma pergunta para você, dona Laura? Claro, fique à vontade. Ó, numa conta onde 2 com 2 dá 4, a senhora tiraria ou somaria? Ah, Pirulito, que isso? Numa conta onde 2 mais 2 são 4, a senhora tiraria ou somaria? Me ajudem, ajuda dos universitários, gente. Hã? Sou Maria. Sou Ô, muito prazer, eu sou Pirulito. Ela é Maria, gente. Ah! Senta. Você não tem Senta. medo de nós, né? Dá licença. tá bom. Desculpa. Presta atenção na palestra agora. Shhh, gente. Ô, Pirulito, peraí. Shhh. Ô, gente, ó, só um minutinho aqui. Ela disse uma coisa importante. Pirulito, você começou a fumar com quantos anos? Eu? É. Tenho vergonha. Fala, Pirulito, é um exemplo para eles não seguirem. Com 12 anos de idade. 12 anos de idade? 12. Como assim? Foi logo que eu larguei a bebida. A bebida com quanto? Como assim? Me explica. Não, é que eu bebi por 3 anos. Ah, Né? Foi um relacionamento mal sucedido que eu tive. Aí eu comecei a beber. Bebi por 3 anos, eu larguei a bebida e comecei a fumar. com 12 anos? 12. Não, você não. Eu jurava que até os 14 anos meu nome era Merdinha. Por quê? Porque meu pai toda hora falou assim, ó, Merdinha, vem aqui. Depois que eu fui saber que meu nome era Pirulito. Tá bom, não sigo esse exemplo, tá bom? A gente vai prestar atenção na palestra para ver se entra. É importante a palestra para ver se ele muda essa cabeça dele. Senta, Pirulito. Depois, desculpa, pode Então continuar. vamos lá. Tá desculpado. Pode passar. Continuando. Obrigada pela ajuda aí dos 2 e 2 são 4, que eu sou de humanas, tá, gente? Valeu. Envelhecimento. Quem quer ficar assim? Gente,
Envelhecer naturalmente, ok, é do ciclo da vida. Ocorre que essa imagem é para demonstrar que o cigarro ele causa um envelhecimento precoce, ou seja, ele vai prejudicar a sua pele num período muito menor do que seria um envelhecimento natural. Dentes. Olha que coisa bonita que fica dente de fumante. Sem contar o bafo. Pirulito, tá com bafo e tá faltando 3 centroavantes. As lateral também tá defasada. Pois é, você quer dar uma moral pro crush, daí acontece o quê? Na hora do beijo, bafo. Bafo de nicotina, ninguém merece. Né? Colocam aquela balinha do cachorro na boca que libera. Que bala de cachorro, Pirulito? A house. Gente, infelizmente não há house que resolva, né? Você vai ter, e lembrando que, né? Todo o alimento passa pela nossa boca, a água passa pela nossa boca, e isso vai sendo levado para todo o nosso organismo dessa maneira, totalmente deteriorada e doente, né? Os dentes ficam feios também, esteticamente é muito feio. Começa a ficar amarelado, depois fica preto, né? É um negócio assim horroroso. A impotência sexual, como eu já falei, né, é também um problema causado pelo tabagismo. Dona Laura, posso interromper? Cuidado que você vai falar, Pirulito. Alguém sabe o que é impotência sexual? É impotência, não imponência. É a mesma coisa que querer jogar bilhar com barbante. Ele é meio doido, deixa. Jogar bilhar com barbante, segundo o Pirulito, tá? Não deixa de ter razão. Gente, olha que lindo. O pulmão de um não fumante e o pulmão de um fumante, tá? A imagem é um pouco forte, mas é necessário Não pode fazer que pose. cause algum choque realmente em vocês, porque é um choque de realidade. Infelizmente, não é uma invenção, não é uma ficção. Realmente, aquilo é o que acontece com o pulmão de um fumante. Imagina, né, todos os problemas, efizema pulmonar, muitos, inclusive, morrem dessa doença. Aí eu vou dar a dica para vocês de 2 filmes. Lembra que eu falei? Nos anos 60, sobretudo, o cigarro era algo cheio de charme, de glamour, né? Todo com aspecto positivo. Esses 2 filmes, né? Obrigado por Fumar e O Informante, vão mostrar a vocês. Quem aqui já viu esses filmes? Eu já. Pirulito, você gostou? Eu gostei. Não entendeu, acho, mas gostou. Não, gostei. Eu gostei mais do Infumante ali, ó. É informante. Informante. Sim. Gente, eles são um pouco chocantes e pesados, porque eles mostram o lado da realidade comercial, dos interesses comerciais, econômicos, de quem produz, de quem comercializa o cigarro, não se importando nem um pouco com quantas pessoas vão adoecer e vão morrer em decorrência desse vício. É bem aquilo, o dinheiro fala mais alto, o lucro fala mais alto. Então, esses filmes têm uma importância pedagógica, educativa, muito grande, porque a gente tem uma ideia mais clara com a imagem, com o som, com a interpretação dos atores, do que realmente está por trás da indústria do cigarro. Então, fica a minha dica para que vocês assistam esses 2 filmes. Saúde. Tá? Vida sim, cigarro não.
Eu espero Fala que pra mim. vocês reflitam sobre tudo que foi falado aqui hoje, que vocês procurem pesquisar por vocês mesmos. Hoje vocês têm muito acesso à informação, né? Vocês podem tirar as suas próprias conclusões, vocês podem alertar parentes que fumam, familiares que fumam, né? E vocês podem realmente fazer uma opção mais inteligente. O cigarro Dona não Laura. é uma opção inteligente. Dona Laura, depois da palestra da senhora belíssima, né? Eu vou Obrigada. largar de fumar. Sério, Pirulito? Eu vou. Sério? Eu vou. Uhul! Vou largar. Gente, Ah! Até que enfim, senhor. Obrigado. Muito bem, vou largar. Ó, Ó, parabéns. eu vou mostrar a diferença que tem. ó. Que isso, Pirulito? Pirulito tá estressado. Agora eu me coloquei no lugar dos professores. Fica quieto, capeta. Aí eu vou mostrar a diferença que tem de um fumante velho, de um fumante novo e do não fumante. Ah, O fumante novo fuma cigarro com os filtros. O fumante velho já é da época antiga, ele fuma cigarro tudo sem filtro. E o não fumante, que nem eu, não fuma mais cigarro, gente. Aí, ó. Muito bom. Pirulito. Parabéns, Ó, Pirulito, fiquei, parabéns. obrigada. Foi bom eu ter trago ele, viu? Ótimo, parabéns. Muito obrigada, gente. Viu? Vamos, Pirulito. Ó, Tchau, gente, muito calma, obrigada, viu? a gente tem que falar Ah. das redes sociais. As redes sociais, gente, ó. Capeta. Ele sempre quis ser professor. As redes sociais, vocês receberam. Segue a gente, cutuca, curte, É. faz tudo, tá? Bomba nas redes. Quem quiser seguir eu, vou pegar o linha 12 ali, viu, gente? Não precisa correr quem passou Tá. 11h30. Tchau, muito obrigada, doutora Tchau, Mara. viu, Vai gente? pra cá que a gente vai, pra Pirulito. Bom, Sai. gente, uma salva de palmas para eles, por favor. Eu só quero agradecer pela atenção de vocês, espero ter contribuído. Quero agradecer também a Bruna, da Escola Legislativa, a Camila, a Ana Paula, o Wagner. Parabenizar mais uma vez a vereadora Lubogo por essa iniciativa tão importante, educativa, as professoras, diretoras, coordenadoras. Muito obrigada e espero sinceramente que vocês ainda consigam pegar a merenda. Tá bom? Só um minutinho. A merenda vai ter que esperar mais um pouquinho. Vou passar para a vereadora Lubogo. Gente, mais uma vez eu quero agradecer. Gente, mais uma vez eu quero agradecer de coração a presença de todos vocês, a palestrante Mara Jaqueline, a Eduvina e o Pirulito, que veio para nos alegrar nessa manhã. Então, a professora, as professoras presentes, mais uma vez, obrigada. A diretora da escola, a todos, muito obrigada. E só deixar uma mensagem para vocês. Plantamos hoje para colher amanhã. Então, tenhamos a conscientização do que o cigarro nos causa. Muito obrigada a todos. Eu convido vocês para ficarem de pé para fazer uma foto oficial com o fotógrafo aqui da casa.